Compulsão alimentar. Você está conseguindo parar a sua refeição ou você está perdendo o controle? Sou o doutor André Andrade, sou médico cardiologista, sou nutrólogo, já estou formado faz mais de 12 anos. A gente tem mais de 1.000 pacientes atendidos na área de emagrecimento, qualidade de vida. A gente montou esse canal para poder trazer mais saúde e informação aqui para o pessoal do YouTube, para a gente poder difundir nosso trabalho, para poder explicar e ajudar o máximo de pessoas em relação a ter mais saúde, ter mais qualidade de vida. Tá? Então, se você não me conhece, se inscreve no canal, curte, compartilha. Me segue no Instagram também, doutor André Andrade. Estou no TikTok, estou em todas as redes sociais, tá? É muito fácil de encontrar. Mas vamos ao nosso assunto hoje, que é um assunto muito delicado, que é a compulsão alimentar. Bom, a gente tem alguns critérios para a gente poder considerar o paciente com compulsão alimentar. Quais são esses critérios, André? Eu sempre gosto de falar isso para os pacientes. Por quê? Porque às vezes os pacientes não sabem se eles têm ou se não têm compulsão alimentar. Então, se você tem algum desses sintomas, a gente já tem que ficar um alerta. Se você tem mais do que 2 ou 3 sintomas, eu já acho que vale a pena fazer um acompanhamento e uma investigação e às vezes até entrar com tratamento para a gente poder ter uma resolução desse quadro, um controle melhor dessa situação, tá bom? Primeiro quadro, comer num breve período muita quantidade. Então é aquele paciente que em pouco tempo ele já come muito. Então é o primeiro a terminar a mesa, é o primeiro a fazer a refeição e ele tem muita velocidade, às vezes nem sente o sabor direito da refeição e acaba já comendo. Outro ponto que a gente sempre gosta de citar. Se o paciente tem uma sensação de falta de controle, ele tenta parar de comer, mas ele acaba, André, quando eu vi eu já tinha comido todo o pacote de bolacha, quando eu vi eu já tinha comido 3 barras de chocolate. Então você vê que ele não tem uma sensação muito bem de controle, de tato em relação a isso. Esse é um outro ponto. Além disso, a gente vê que o paciente, ele come até ele se sentir mal. Então é o paciente que ele faz a refeição, quando ele está passando mal, ele fala assim, não, não, chega, agora eu já tenho que parar. Ou é o paciente que ele fica deprimido depois que ele fez uma refeição. Então ele faz uma refeição muito copiosa, ele come bastante, e aí depois ele tem um quadro de depressão pós a refeição. Isso aí também tem algum critério de TCA, né, transtorno de compulsão alimentar. Então é um assunto muito delicado e você tem que ver se você tem algum desses quadros ou não. Lógico, pode ter algumas variáveis, pode ter algumas mudanças. Às vezes o paciente ele acaba depois descontando no vômito e aí pode ter um quadro bulímico associado, tá? Pode ter um quadro de depressão associado. Então, assim, aqui na clínica, quando é um paciente que já tem critérios para TCA, geralmente a gente orienta o acompanhamento multidisciplinar, junto com a minha nutri, junto com a minha psicóloga. A gente, dependendo, a gente também tem um acompanhamento com o psiquiatra junto também, para ajudar nesse acolhimento desse paciente, porque aí não adianta a gente tratar só a obesidade, a gente tem que tratar esse quadro de compulsão alimentar, que é um quadro muito mais difícil e às vezes o paciente tem vergonha de falar sobre isso. Então é um assunto que eu coloquei aqui no canal, nem sei se esse vídeo vai ter muita visualização, mas é um assunto que é importante e às vezes é muito negligenciado. Então, quando não é compulsão alimentar, né? Aquele dia que você vai num rodízio, você comeu muito, entendeu? Que é uma coisa pontual, que é uma vez ou outra, que você sente que naquele dia você viu que pisou na bola, entendeu? Mas são situações pontuais. O problema é quando é um hábito, quando toda vez isso está acontecendo mais do que 2, 3, 4 vezes na semana, ou isso está acontecendo toda semana. Eu sempre gosto de falar, tem pacientes que falam assim, André, eu só abuso no final de semana. Se você abusa só no final de semana, toda semana tem final de semana. Então você está abusando pelo menos uma vez por semana. Então isso aí já é um hábito, porque é uma vez por semana que você está fazendo isso. Então aí a gente já tem que rever nossos conceitos e ver se você tem ou não tem critério. Além disso, a gente já sabe que os pacientes que ele tem o TCA, transtorno de compulsão alimentar, ele já tem uma alteração nos receptores de dopamina e serotonina. Ele já tem uma diminuição do uso eficaz, e às vezes até da produção desses próprios neurotransmissores. Então, por isso que volto a falar, a gente tem que fazer uma abordagem multidisciplinar e às vezes até com medicações antidepressivas para esse perfil de paciente. Porque não adianta a gente só tratar a obesidade achando que está tudo bem, sendo que tem um outro quadro de compulsão alimentar associado. A gente vai acabar falhando no nosso tratamento. Além disso, se é um paciente que tem sempre que teve um histórico emocional prévio ruim com a comida, então, por exemplo, é um paciente que a mãe às vezes brigava muito para comer, ou não se alimentava direito, ou era muito, a família mesmo era muito controladora, muito difícil, por conta do peso mesmo, pode ter um quadro de compulsão posterior, desenvolver um quadro de compulsão alimentar. Pacientes que sempre foram muito autocríticos em relação ao peso, à composição corporal, também podem desenvolver um quadro de compulsão alimentar. Tá? Pacientes que às vezes não dormem bem ou que têm muito estresse,
ou que tem alguma outra dificuldade que acabam descontando muitas vezes na comida, entendeu? Também são propícios a ter um quadro de TCA. Além disso, é importante a gente sempre ter esse diagnóstico em mãos e fazer esse diagnóstico e ter esse feeling do paciente, porque tem pacientes que às vezes você faz uma dieta muito restritiva, o paciente está perdendo muito peso, está evoluindo bem, mas o que, que acontece? Se porventura ele desregula ou ele tem uma recaída, ele pode descontando muito na comida. Então, assim, alinhar certinho o tipo de dieta que a gente vai passar para esse paciente. Porque se você for muito incisivo em relação à dieta, tem uma chance muito grande de ter um rebote muito grande. Assim como também se você suspender uma medicação que ele está usando já de repente, tem uma chance muito grande de ele ter um efeito rebote. Então é um paciente que a gente tem que sempre estar acompanhando, tem que sempre estar muito próximo. São pacientes que têm mais predisposição a ter diabetes, resistência insulínica, obesidade, principalmente na parte visceral e abdominal, que é a obesidade que o mais risco de doença cardiovascular, e são pacientes de risco, né, por conta desses antecedentes. O que eu sempre gosto de falar em relação à compulsão, né, como a gente pode lidar melhor com esse quadro? A gente pode lidar melhor desse quadro ajustando principalmente hidratação, meditação, mindfulness, entender o que o paciente está consumindo, tentar trabalhar para ele dormir melhor, para ele fazer um tipo de exercício físico de força vigoroso para tentar construir mais músculo, tá? E principalmente ter várias atividades ou pelo menos entender o quadro de ansiedade dele para poder ter menos chance dele ter uma recaída num episódio de compulsão alimentar. Aqui na clínica também a gente sempre faz os exames nossos da parte nutrológica, então assim, dosar o magnésio, avaliar se vale ou não entrar com algum suplemento de triptofano, avaliar o zinco, são micronutrientes que valem a pena a gente ter o controle, além disso também vitamina B12, vitamina D, tá? Mas avaliar o paciente como um todo, aqui esse nosso vídeo aqui é mais em relação à TCA, então eu não vou abordar muito em relação aos exames específicos, mas fazer a avaliação dos micro, macronutrientes também para ver se esse paciente precisa de alguma reposição específica. Porque se o paciente já tem uma deficiência de vitamina B12 muito significativa, uma deficiência de vitamina D muito significativa, já vai ser difícil para ele perder peso, já vai ser difícil para ele combater a obesidade. E aí, se ele está se frustrando muito, isso gera muita ansiedade, ele pode descontar isso em compulsão. E além disso, eu quero deixar aqui meu telefone, meus contatos. Se você precisar de alguma coisa, se você quiser marcar uma consulta, eu estou super à disposição, porque a gente tem que acolher e entender esse paciente. Esse paciente é um paciente que às vezes ele sente muita culpa. Ele acha que, puxa vida, hoje em dia, ainda mais aqui no YouTube, eu vejo isso. Tem muita gente que fala assim, não, é só ter força de vontade. E a gente sabe que a gente tem que acolher esse paciente e que muitas vezes a gente precisa entrar com alguma reposição de medicação, reposição de suplemento, a gente tem que entrar com alguma terapia junto para auxiliar esse paciente, não só falar que é força de vontade, tá? Então, assim, eu acho que força de vontade, lógico, é importante e tudo mais, mas num quadro de doença, num quadro patológico, num quadro avançado como esse, a gente não pode simplificar e menosprezar o diagnóstico. Então, se você precisa de ajuda, estou à disposição. Se você tem alguma dúvida sobre isso também, eu leio todos os comentários. Comenta aqui embaixo, curte, compartilha, manda para aquele seu amigo ou sua amiga que acha que esse vídeo faz sentido. E se faltou algum assunto ou se ficou alguma coisa que não tão clara, comenta aqui embaixo para a gente poder explicar e conversar melhor sobre isso.